Boa noite, bem-vindos ao Satsang de hoje. Então, a gente vai falar sobre a busca espiritual, né, que é uma das expressões, né, um dos chavões que essa espiritualidade aí não ortodoxa, né, não institucional, né, mais livre, vamos dizer assim, ela coloca, né, é um termo muito usado, essa busca, o buscador, né? E não só esse termo, como muita coisa, muitos conceitos que são passados, a nossa tendência, né, até para nos sentir participantes, né, até para ter esse senso de pertencimento daquela, daquele movimento espiritual, a nossa tendência, então, é validar, né? Você não vai questionar muito, você não vai analisar, você não vai é, examinar muito, né? E aí a gente vai já vestindo, sem perceber, uma nova gama de conceitos. Então, praticamente, a gente substitui os conceitos, né? Ah, então agora eu estou me tornando uma pessoa espiritual, e aí antes eu fazia isso e agora eu sou um buscador espiritual, por exemplo, né? E aí vem aquelas frases feitas, né? Aquela coisa já que a pessoa vai repetindo, né? Que ouviu ou leu, né? Algum mestre disse, e a gente vai validando isso com muita facilidade até para não ser um estranho no ninho, né? Até para você dizer que você está fazendo parte. Então, isso é um fenômeno sociológico, né? Não só na espiritualidade, mas em todas as áreas, né, da sociedade, para o indivíduo, né, ser reconhecido como parte daquele grupo, ele precisa, então, externar a mesma linguagem, o mesmo modo de se comportar, a mesma vestimenta, né? Então aí você vê as pessoas, né, você começa a identificar as pessoas que no fundo, trazem uma fachada. Então aquela forma até de falar manso, né? De falar palavras em sânscrito, de vestir uma roupa indiana. Então tudo isso é uma fachada. A gente não sabe bem o que tem ali por trás, né? Mas o que que acontece? Isso foi validado, né? Uma oferta muito atraente, aparentemente de paz, né? De equilíbrio, a meditação, isso tudo é ofertado, tá? Eu estou dizendo isso a grosso modo, né, gente? Não estou aqui dizendo que isso seja nocivo, mas nesses termos caricatos que a gente está colocando aqui, isso vai sendo introduzido pela pessoa, e aí a gente não sabe bem qual é o, a motivação dessa pessoa, a real motivação dessa pessoa, né? Por que que ela está aderindo àquele certo grupo? Não, então, como eu disse, não só a questão espiritual, mas como a gente está aqui nesse âmbito, e a proposta nossa é dentro desse âmbito espiritual, então a gente está trazendo aqui, né? Ah, mas todo mundo, acontece isso em todos os lugares, né? As pessoas querem pertencer aos grupos, né? Principalmente o adolescente, querem, que está ali naquela fase conturbada, então é apresentado grupos que aparentemente são atraentes, né? E a gente sabe, né, que é aí que entra droga, bebida e os descolados, etc. Então, isso aí é também um fenômeno que a gente conhece muito, né, por esse lado.
Mas a espiritualidade, inclusive da forma que ela é apresentada, dessa forma mais liberal, vamos dizer assim, né? Uma forma mais informal, por que não dizer, ela cabe muita coisa, né? Então, a questão da falta de regras, ela tem um lado que pode ser um lado benéfico, mas também há um outro lado que pode ser muito mais amplo, né? Como um lado que traz malefícios, né? Porque aí não existe um filtro, as coisas vão passando e as pessoas, os incautos, vão se deixando levar porque estão buscando justamente por causa das questões emocionais. Então é isso que eu queria chegar. O que é a questão emocional aí, basicamente, que traz a busca, né? Esse tipo de busca, ou quer validar essas propostas, né? É a carência que a pessoa sente, né? Então, essa carência, ela quer se ver completa, satisfeita, né? Ela não está completa, não se considera completa, não se considera satisfeita. Então, ela entra no movimento, né? Ou uma vertente que ali existe uma promessa de libertação, né? Ou no próprio cristianismo, né? Uma promessa de salvação, uma promessa de realização, de um despertar. Então, isso traz algo, né? Que estimula, um estímulo, né? Mas isso geralmente é deturpado. As pessoas buscam, não sabe bem o que, né? Mas por que a busca? Então, a gente tem que analisar não a questão da busca em si, mas o motivo de buscar. O motivo de buscar é porque há uma lacuna, há uma constatação, mas isso não é dito, né? É mais fácil olhar para a busca em si do que para aquilo que motiva a busca. Por que a pessoa, então, resolve buscar? Para resolver o problema da existência, né? Para entender a verdade, o absoluto, para deixar de lado as ilusões e viver o real, isso aí a gente ouve, né? Basicamente é porque a pessoa tem um certo grau de carência. E o que se trata essa carência? Que o Donner trouxe como tema hoje, né? Carência afetiva, carência de acolhimento, carência de aprovação, carência de reconhecimento, de sentimento de estar em harmonia com o outro ou consigo mesmo, né? Então, isso não é muito falado. Então, a tendência muito maléfica dessa parte espiritual é um olhar assim preconceituoso com relação às fragilidades humanas, tá? Que isso é inerente à condição humana. Por que é preconceituoso? Porque a tendência é você estar em paz, é você ser um iluminado, é você receber, né, uma bênção do guru, é você ter um ambiente todo pacífico, harmônico, todo mundo falando manso, todo mundo dando risada, todo mundo assim, sabe? Parece uma quê? Uma encenação. Então aquelas pessoas não são humanas, porque elas não têm, aparentemente, elas não têm fraquezas, elas estão entendendo muito bem
o que o guru, o que é o mestre está falando, elas estão absorvendo todo aquele cabedal de conhecimento. Então, não tem ninguém ali, vamos dizer assim, demonstrando carência. Está todo mundo muito pleno, né? Aparentemente muito pleno. E aí que eu acho que é um disfarce, né? Isso é uma maquiagem para criar aquela coisa que parece um comercial de Doriana, né? De margarina, ou se não aquele, né? Comercial de todo mundo jovem, bonito, dando risada, né? Comercial de cerveja, por exemplo, né? Todo mundo na praia curtindo. E é isso que faz parte da mídia também, né? É midiático essa, porque é isso que é vendido, né? Isso é um produto muito bem elaborado, porque se você está ali rindo, em paz, feliz, tudo iluminado, não tem problema nenhum, não tem boleto para pagar, não tem tristeza, só tem plenitude, harmonia, eu também quero, né? Eu também quero. Então, quem que não quer? Né? Só que não é bem assim, né? Porque isso tem um lado que está sendo ocultado, tá? Então, por que eu estou falando tudo isso? Por quê? Porque essas expressões, né? Nós que somos buscadores da verdade, ou de Deus, ou espirituais, né? Buscadores espirituais, a gente, né? Se você se identifica desta forma, você já está se colocando numa posição, no mínimo, diferenciadas dos demais. Eu sou um buscador espiritual, né? Então parece que você já tem assim uma aura diferente, e tal. E o estranho é que isso é falado, isso é divulgado, né? Parece que é bonito falar. Pega bem, pega bem ficar falando isso. Então a questão mais profunda que eu queria trazer hoje é que eu estou me lembrando, né, que foi dito no grupo, mas pode, lógico que tem várias outras colocações, né, dessa linha, das linhas espirituais alternativas ou informais, etc., que, inclusive das formais também, né? Não é só isso. Em todos os locais onde se prega essa questão de espiritualidade, é muito fácil das pessoas se deixarem levar por essa tendência de superioridade, maquiada como tendência de elevação. Ah, é uma pessoa calma, elevada, fala. Mas, na verdade, fala manso, mas ela está ali querendo passar algo que ela está numa posição superior à dos outros. Então, vamos ver bem, né? Outra coisa que eu acho, a pessoa contar experiências espirituais. Né? Ah, eu tive um dia, eu estava assim, sem fazer nada, daqui a pouco as coisas se abriram, né? Uma luz veio, né? Bateu na minha cabeça, e aí toda vez que eu falo tem, né? Acontece alguma coisa diferente. Não sei se vocês já viram, tem um vídeo assim, né? Acontece um sobrenaturais, né? Então o simples fato de querer verbalizar isso, e a gente já tem que ficar meio, né, de orelha em pé. Pô, o que você está querendo dizer, né? Ah, eu tive essa experiência, tal. No fundo, você está querendo dizer que essa experiência te tornou alguém melhor que os outros, né? Alguém que sentiu uma coisa que as pessoas não sentem, né? Atingiu um local que as pessoas normalmente não atingem, né?
E quando a gente vê isso na cultura indiana, quando naquele âmbito, alguém especial, né? Isso aqui, eu acho assim, gente, se você for lá no Oriente e, e ter contato, né? Forjar um contato com pessoas que disseram isso, né? Como o Ramakrishna, né? E outras pessoas, Yogananda, tal. A, a imersão é diferente. Os valores são diferentes, a cultura é totalmente diferente, né? Ali a religiosidade ela aflora de uma forma totalmente diferente, pelo menos aflorava, né? A gente está falando desses mestres que hoje, né, a gente não sabe como que está depois da globalização, tudo a questão da Índia propriamente dita, né? Culturalmente, né? Existe essa parte turística, né? Que as pessoas, que inclusive é um elemento que faz parte do turismo, atrair pessoas espirituais, né? Que para visitar lugares sagrados, etc. Agora, isso a gente está dizendo de uma coisa muito superficial, né? A gente agora olhando para aqueles mestres, eles viviam, né? Não só eles, mas como toda a comunidade ali, dá para perceber, de uma forma extremamente religiosa, mas uma religiosidade que a gente nunca teve contato, que a gente imagina como poderia ser, mas a gente nunca viveu esse tipo de religiosidade, né? Com vários deuses, com uma devoção para a deuses, dias, né? Dedicados, vários rituais dedicados aos deuses. Então, quer dizer, é algo que a gente nunca viveu. Você pode achar assim exótico, pode achar interessante, pode achar bonito, mas não é algo conhecido, experienciado, vivido, né? Então, a gente, mesmo que você vá até lá, faz um curso lá, sei lá, de Ayurveda, um mês e volta para cá, dando aula de Ayurveda e falar que você é yogi, alguma coisa assim, já é também algo meio estranho, né? Porque você está indo lá comprar alguma coisa e vender uma imagem sedutora, né? Então, bom, agora, para que tudo isso? Né? Para que eu estou falando tudo isso? Para a gente fazer essa filtragem, a gente ter coragem de pensar com a nossa cabeça. Não é porque eu vim aqui, abraço um aqui, ô meu querido, eu estou vestido de túnica, né, com turbante. Aí você já começa a fantasiar aquele mestre. Ai, o mestre me abraçou, eu senti algo diferente, e não sei o quê. Eu não quero, vamos dizer assim, invalidar, né, as experiências que podem acontecer. Mas aí é muito mais fácil a carência estar dominando do que o discernimento pleno. Então, o discernimento pleno ele é necessário, inclusive para você não se entregar a pessoas que vão te explorar e vão abusar de você, que é o que a gente vê muito, né, nesses setores aí. Tá? Então, eu estou trazendo tudo isso porque começou aonde? Em você adotar frases feitas, né? E se colocar numa posição, e se validar numa posição que mal a gente está sabendo o que está falando. Analisar com mais profundidade. Né? Também me veio um exemplo, né? Porque a gente fica tentando entender o que é Deus, fica tentando sempre uma forma, uma exploração através do entendimento. Né? O que é a consciência? O que sou eu? O que não sei o quê? O que não sei o quê? Então, são várias perguntas, questões que são indecifráveis e cada hora você vai se contentando com um tipo de resposta, mas que no fundo aquela resposta não é aquilo, não consegue transmitir
o verdadeiro significado, né, daquilo. Então, a nossa linguagem, é lógico que ela é muito restrita, a gente não consegue transferir, né, esse sentimento. Então, por isso que é algo muito solitário mesmo. É cada um consigo mesmo. E aí a questão de colocar muitas perguntas, né, muitas questões, atrapalha, porque você foge do ordinário e fica buscando o extraordinário. Fica buscando uma realização extraordinária. Enquanto que a vida é ordinária. A vida é uma vida de todo dia. E se você não ficar perguntando o que que é isso, o que é aquilo, o que que sou eu, o que que eu não sou, e o que que é o, né, Deus e não sei o que, consciência, será que eu sou a consciência? Será que eu sou. Não, meu, é uma. Parece que ele está se enchendo de lixo, né? Sabe? Vai avolumando umas questões que não vão levar a nada. Né? E a gente esquece do ordinário, do comum, do que está acontecendo todo dia, do levantar, tomar café, tomar banho, ir no banheiro. Isso aí é que é a experiência diária, né? É que é a experiência de todas as horas. É isso, é aí que tá, que deveria, né, tá a nossa atenção. Só que é uma atenção despretensiosa. Quando você começa a se cercar de grandes questões, o que está querendo dizer? Você tem grandes pretensões. Você quer muita coisa, você não quer pouca coisa. Você quer alcançar muita coisa, né? Então, a fala aqui é justamente nesse outro sentido inverso. Não seja pretensioso, seja despretensioso em relação aos outros, em relação a si mesmo, né? Então, isso vai trazendo, primeiro, uma serenidade em relação ao que acontece, porque você não está numa obrigação de atingir alguma coisa que você não tem agora, né? De realizar alguma coisa. Você não está buscando nada, você está vivendo. O que é vivendo? Viver, né? Estar atento, né? Ao que acontece, a tudo que está acontecendo, vivendo, experienciando, estar experienciando o que está acontecendo, de forma leve. Por que que é leve? Porque é despretensiosa. Você não quer adquirir nada, né? Então, essa desobrigação, você não quer adquirir nada. Você não quer adquirir fama. Você não quer ser poderoso. Você não quer ter razão, né? Só pelo fato de você não querer ter razão nas coisas, nas questões, nas coisas que você fala, você já se livrou de 99% dos seus problemas. Eu não faço questão de ter razão sempre. Eu não faço questão de convencer as pessoas. Eu não tenho nenhuma pretensão em relação a essas coisas, né? Então isso vai se tornando ordinário, comum, natural, né? E aí vai pacificando, porque as coisas não estão aí para serem conquistadas. E aí o futuro fica leve. Você não vai pensar, será que eu vou me iluminar? Será que eu vou me salvar? Será que eu vou realizar Deus? Que eu vou despertar? Que eu vou. Quer dizer, você está aliviando a sua vida. Ao passo que essas propostas, ao meu ver, elas só oprimem. Então é uma troca de opressão. Você troca a opressão que você vive no mundo, né? No mundo diário da questão do trabalho, a questão das obrigações, etc., né? De ser bem sucedido, de ganhar dinheiro, de ter uma imagem perante a sociedade. Você troca esse valor por outro valor,
que é muito parecido, mas e que também cria esse tipo de angústia, né? Esse tipo de necessidade. Então, do que a gente está falando aqui? Necessidade. Eu necessito acertar isso aqui, cumprir isso aqui, fazer isso aqui, né? Essa necessidade me traz ansiedade e aí eu vivo basicamente sofrendo. E por que não se tornar comum, ordinário, despretensioso e lidar com a vida da forma que a vida realmente é, né? Temos os nossos dias bons, temos os nossos dias que não são tão bons, admitimos que somos frágeis em certos momentos, em outros somos mais fortes, em outros mais infantis e outros mais maduros, mas isso é o que nós vamos tratando, lidando de uma forma mais natural, né? Uma forma espontânea. E aí nós vamos trabalhando a nossa maturidade também, né? Porque isso que a gente está trazendo hoje é uma forma madura de quem, né, já muito bateu cabeça por um lado, por outro e tal. E aí você vai vendo, não adianta. Vamos ser mais tranquilos, mais a gente mesmo, sem grandes pretensões, né? E veja, gente, um detalhinho só. Um detalhinho só. Se você conseguir andar numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, coisa que é impossível, né? Velocidade da luz, durante durante um ano, você vai chegar, né? Um astro que está a 4 mil anos-luz daqui, né? Então, vamos fazer um ano-luz só. 300 mil quilômetros por segundo durante um ano. Você se desloca durante um ano nessa velocidade. Cara, só essa questão é impensável. Mas isso é real? Existe? Existe porque os corpos celestes estão, né? Isso dá para calcular, né? Os astrônomos calculam, né? A distância entre os astros, né? Entre estrelas, entre nosso sistema solar e em relação ao centro da galáxia, em relação às outras estrelas, estrelas fora da galáxia, etc. Todas nessa medida que é anos-luz, durante um ano andando na velocidade da luz. Não dá para saber o que é isso. Não dá para nem chegar perto do que é isso. Então, por aí, a gente já vê. Não adianta ficar brigando, né? Porque quando você fala assim, o universo vai, exemplo, né? O universo vai me ajudar, né? Vai interceder ao meu favor, né? Aí aparece aquela galáxia, assim, fala assim, eu nem te conheço. Tá bom. Aí, gente, o que eu quero dizer não tenha pretensão nenhuma. Se você vai 300 mil quilômetros por segundo, um ano, você não chega nem em Sirius, sei lá quanto que é daqui até Sirius. Cara, pode parar de querer entender, né? De querer falar muito. Para. Então, é muita coisa que não dá para. Vamos ficar mais na boa, né? Acho que é isso. Agora, a afetividade, onde vamos encaixar aí? Afetividade. Então, o que, que é a carência? Uma vez que você encontra essa contrapartida, né? Que é a afetividade, porque aí a gente está procurando a afetividade num outro lugar. Então, a espiritualidade, né? Eu acho que tem muita gente buscando a espiritualidade, no fundo é a afetividade, querer ser aceito, querer ser acolhido, né? Então, então há uma confusão, eu acho que não é de todo mundo, né? Algo, exceções aí, eu acho que a maioria das pessoas, né, entram nessa onda de querer.
suprir a carência, né? Ou a necessidade de afetividade num meio, né, que está ali, não digo mal intencionado, né? Às vezes sim, mal intencionado, mas às vezes todos ali estão nesse movimento, nesse mesmo movimento, né? De buscar afirmação, autoafirmação, de buscar. Só que sempre quando alguém é movido por esse déficit emocional, não vai dar certo, né, gente? Tá buscando o lugar errado. É aquela coisa, né? Você tá querendo deixar o bode para vigiar a horta, né? Aí é complicado. Ai, ai. É, porque aí a Líria trouxe, né? O próprio sofrimento também pode ser carência. Geralmente, esse sofrimento nosso, ele é da imaturidade. É porque a gente não está vendo como as coisas realmente são, né? Um exemplo, eu acho que todo mundo humano tem esse trauma, né? É um trauma, assim, de você, no fundo, não entender que é a morte, né? Entender por que que a vida é tão, assim, é, a vida é tão pungente, não veio outra palavra, pode até ter uma palavra melhor, né? Mas a vida é tão vital, tem tanta vitalidade, e de repente você encontra a morte, que assim, é uma antítese, né? É um absurdo, já que você está fervilhando na vida, né? Está acontecendo dessa forma tão imortal, né? Então, o fato da vida parece que é imortal em si. A morte é algo absurdo, completamente fora de lugar, né? Então, a gente dizem, né? O próprio Schopenhauer, né? Diz que a causa primária, né? De todo esse sofrimento é o fato da morte, o fato da vida terminar dessa forma estranha, né? E aí a gente coloca, é que a gente admite a vida como algo, um fato já consumado. A vida é algo consumado, a vida é um fato consumado. E não é. Por que a vida não é um fato consumado? Porque ela vem de algo completamente insondável, né? Eu acho que a Lilian, por exemplo, que faz parto, né? Pô, não tinha nada, daqui a pouco tem um bebê dentro da pessoa, você vai lá, abre a barriga, ou, né, ou parto natural, sai uma pessoa dentro da outra pessoa, é coisa louca. Por que a vida não é um fato consumado? Porque não se sabe de onde ela vem, por que ela vem, como que, da onde surge, mas ela realmente acontece de uma forma totalmente absurda. Então, se a gente começar a olhar para isso, a absurdidade do surgimento da vida, a gente não vai achar tão estranho a absurdidade do desaparecimento da vida. É que a gente coloca a vida como um fato consumado durante a vida. A vida é, sim, mas nem sempre foi. Nem sempre foi. E ela pode não vir a ser depois, coisa que a gente constata com medo, insegurança, perplexidade, negação. A gente não aceita as coisas.
Por isso é que surge a carência. Então, você fala da afetividade, né, dona? A afetividade, ela é algo que te dá uma segurança durante a vida ou te dá elementos para que você possa lidar com a morte. O que que ela está te dando? Olha, eu fui amado, eu fui acolhido, eu tenho uma noção do que é segurança. Meu medo desapareceu na afetividade que eu recebi. E eu consegui dar afetividade porque eu vivi a afetividade e sei transmitir a experiência da afetividade. Só quem tem consegue transmitir, né? Isso basta no sentido de que eu vivi uma boa vida, né? O que você pode dizer quando o fato da morte surge, né? O que você pode trazer para a sua vida é: eu vivi uma boa vida, então eu posso morrer porque a minha vida foi, como Paulo fala, né? Eu combati o bom combate, né? Eu fiz o que eu achei que tinha que fazer de uma forma consciente, né? Os dias passam, as semanas passam, os meses passam, os anos passam e a gente não vê, mas é no tecido dessa existência, né? Que é tecida com os anos, com os dias, com os minutos, né? Com os meses. Esse tecido é que vai ser uma hora jogado ao vento e destruído, né? Mas aquele tecido, enquanto era tecido, foi um lindo tecido. Esse movimento trouxe a vida, né? Esse movimento trouxe a vida, esse tecido dos meus dias. E nos meus dias eu disse boas palavras, ou eu briguei, né? Ou eu nadei num rio, ou eu andei na chuva, ou eu comi as frutas no pé, né? Ou andei descalço na terra, eu ouvi os pássaros, eu vivi. Então, quando a morte vier, a gente pode receber, né? Recebê-la com dessa maneira, né? A gente pode recebê-la com essa intenção. Tudo que era para eu viver, eu vivi. Não, não tem segredo, é comum, é ordinário. Nós estamos falando de coisas ordinárias. Então, a morte é ordinária. A vida não é um fato consumado. Por quê? Porque ela surge de uma forma indescritível, inconcebível, não se sabe como. Nem nunca a gente vai saber se algum dia haverá alguém que possa decifrar esse enigma. Qual o maior enigma da humanidade? A vida. Ninguém foi capaz de resolver esse enigma. Resolver nesse sentido, né? De por que que tem isso, né? Por que que existe isso? A existência. Então, muitas tentativas são feitas. Muitas escrituras foram escritas. Muitas analogias, né? Muitas visões. Se elas são capazes de contribuir para esse acolhimento íntimo, né? Para a sua serenidade, para a sua paz, para o seu encontro com consigo mesmo, consigo mesmo, seja qual for a vertente religiosa, se ela conseguiu trazer isso, ótimo.
Então, a gente está dizendo hoje aqui de uma outra situação que é a gente se perder nessa, entre aspas, busca, né, por algo que nunca pode ser atingido. E se contentar, deixar de buscar e olhar para onde você está e viver o que você tem para viver. Porque o grande arrependimento, acho que da maior parte das pessoas, é chegar no momento da morte e se desesperar e falar: nossa, o que que eu fiz da minha vida? Já foi, já passou, né? E se eu soubesse, como tem o poema lá do Borges, né? A música lá do Titãs, né? Eu teria me preocupado menos, eu teria trabalhado menos, teria viajado mais sem medo, né? Então, quer dizer, a gente vê isso aí, mas não está na pele da pessoa que está falando isso, né? Então, a gente tem que se colocar na pele, né? Então, gente, eu até falei lá no grupo, né? Só vive, só vive. Não fica enfiando minhoca na cabeça. Caraminhola. Por quê? Porque vai perder tempo. Perder tempo. Bora. Quer ver uma coisa? Lurita, você tá aí? Lurita? Não tá. Então vamos lá. Fala, fala, Dona. Tudo certo? Estamos aqui. Nada a Tudo. declarar? Uai, é isso aí mesmo, né? Me fez lembrar as últimas palavras do Lao Tse. Ah, Na- A não competitividade, né? As últimas palavras dele no Tao Te Ching, né? Ele fala sobre isso aí. que bonito. Isso aí resume a vida comum, tranquila, sem esquentar a cabeça. E sem É isso, né? forçar isso, né, Dona? Isso Sem sim, forçar, é. de uma forma natural. Ah, agora eu vou viver de uma forma tranquila, vou criar galinha, eu vou, né? Aí você tá odiando fazer isso. Mas faz de conta que tá gostando, né? É, tem que ser algo Natural, que né? você sentir dentro de você que é isso, né? Sem precisar de afirmar para os outros. Isso é bom, né, Dona? Isso é uma É, libertação, né, cara? Libertação. é, A maturidade tem muito a ver com isso, né? é, Maurício. Oi, Lili. E também essa simplicidade, né, que você disse, de só viver, né? É uma coisa que às vezes não, não é simples, né? Não é tão simples, não é tão fácil assim. Então, às vezes a gente tem que caminhar por essa estrada mesmo, né? De autoconhecimento, dessa busca, né? Que a gente imagina que é uma busca e de repente quebrar a cara mesmo e ver que não é por aí, né? Mas essa simplicidade não é tão fácil assim, né? Quanto esse É, só vive. você me fez lembrar uma história de um mestre Zen que ele ia receber no templo um dia, né? Foi marcada uma cerimônia, ele ia falar tal, ele ia receber o governador daquela província, né? No Japão medieval, né? Um Zen antigo aí da época medieval do Japão. Ele ia receber aquele governador da província, e aí ele foi se preparar para a cerimônia, ele olhou a mão, estava suando, ele estava nervoso com a presença do governador. Então aí ele viu o quanto ele estava imaturo ainda, né? Porque aquela posição, aquela coisa totalmente
imaginada, né? Porque o governador ou qualquer posição, cargo, tudo é algo da mente, né? É uma ideia. A pessoa não é inerentemente aquilo, mas aqueles conceitos começaram a perturbá-lo. Como, né? Olha, sei lá, um ator vai aí na sua casa, né? Uma pessoa famosa, sei lá o que, vai aí na sua casa, você já vai ficar um pouco mexido, né? Mas foi isso que o mestre Zen percebeu e ele tinha um cargo, né? Tipo, um cargo ali de responsável pelo templo e tal. E aí ele decidiu abandonar o cargo. E abandonou e foi meditar mais um tempo, abandonou o templo e tal, porque ele se viu numa situação assim de fragilidade emocional e de imaturidade, porque ele estava levando a sério, né, no sentido de que aquilo realmente estava acontecendo, uma pessoa muito importante estava indo, então, no templo, e ele ficou nervoso por isso. Então, isso diz muito, né, de como a gente está interpretando as coisas no mundo. Então, é fácil falar da simplicidade, que é você ser ordinário, você ser comum, não querer impressionar ninguém, nem ser impressionado por alguém, né? Nas relações diárias você experimenta isso. E viver com essa naturalidade é ter a certeza da morte, ter a certeza que tudo está sendo desconstruído, né? Então, você vai olhar, ele é o governador agora, né? Isso também é uma questão social, política social, né? Político-social, é uma questão temporal, né? É algo também que se trata de uma convenção. Então a gente tem essa tendência ainda infantil, né? Imatura, de se deixar levar por essas conjecturas da vida diária, né? E esse cara Maurício, teve essa sacada e saiu de lá e falou: não, eu não vou ficar nessa história, eu preciso me amadurecer, né? Então ele foi meditar, ele abandonou ali o cargo dele, tal, e né, percebeu que ainda não estava maduro o suficiente para ocupar aquele cargo, né, do templo. Fala, dona. então, para mim tá bem assim, bacana de estar sentindo, né, que a riqueza aí que foi colocada para gente como riqueza, tem nada a ver. É, Então, o é o que você vem. poder, né? Vamos dizer Hã? poder. Poder, É, riqueza. Assim, vamos supor, você vai num lugar onde tem lá um senador, por exemplo, né? Ou, sei, um grande empresário, alguém que todo mundo está praticamente cultuando a pessoa, né? Idolatrando a pessoa. Se você conseguir olhar para aquela pessoa como um ser humano igual a você, sem se impressionar, sem se deixar impressionar por toda essa camada de conjecturas em torno da pessoa, que ela é uma pessoa poderosa, ela é uma pessoa rica, né, como você trouxe. Porque a questão de ser rica é dentro da nossa cultura é um fato que parece que torna a pessoa melhor do que você, melhor do que as outras. Ela se conseguiu é, conseguiu um patrimônio, conseguiu alguma coisa que não é que todo mundo tem, né? Só ela que tem. Então, ela é assim, se então, Maurício. torna um objeto, né, de reconhecimento, né, por parte das pessoas. E aí a gente começa
se perder, né, nas É. relações, né? Então, Maurício, mas para mim isso já É superado, né, dona? eu ouso dizer que não consigo ver alguém como superior nesse sentido. Ok. Aí o que eu vejo é uma situação assim de pobreza em massa, assim, uma epidemia de pobreza no Hum. sentido de você vem apontando maturidade, e tudo que vem com isso, né? A própria simplicidade que a gente tá, né? Aham. Colocando aí muitas vezes, né? Sim. Então, só que tem assim uma certa tristeza também que acontece comigo por estar vendo que não é por aí, só que ao mesmo tempo eu não tenho solução nem para mim nem para as pessoas. Isso. Isso é muito Então bom. você fica meio aí, hã? Isso é maturidade, amigo. Isso é muito bom, é maturidade, né? Você ter esse reconhecimento que também, É, né? mas tem uma coisinha chata, vou colocar a palavra mente, Certo. que fica cutucando, querendo achar solução para si e para os outros, para sair dessa tristeza, dessa imaturidade. Uhum. Você coloca de uma forma assim, é, como um convite, você está bem, mesmo se as pessoas não florescer, vou dizer assim. Já comigo eu vejo acontecendo às vezes de me entristecer, Uhum. que as pessoas não estão florescendo. Uhum. E eu também, um nível. Aí é uma interpretação. Vamos começar por esse, né? Vamos começar essa análise, né? Examinar isso por esse ângulo. É que a gente vai observando Hum. e aí eu não vou ficar escondendo, né? Você Ótimo, vai, você ótimo. vai cavando, você É, está cavando, então eu estou mostrando que está surgindo. não, ótimo, ótimo. Isso é importante. Porque a gente tem chateação, a gente tem medos, a gente tem preocupação, né? Coisa que os iluminados não têm, entendeu? Então os iluminados não são humanos, eles são outra coisa, outros seres, né? Não ficam contrariados, né? São só good vibe, né? Que fala. Então, é ótimo você trazer isso, né? Mas a gente pode começar assim, pô, eu estou interpretando que eu fico chateado das pessoas não serem amadurecidas. Ok. O que você pode fazer? Brincar com elas. Quando você está no meio de um monte de criança, o que você pode fazer? Você vai falar coisa do saque-sangue para as crianças? Você vai brincar com elas. E o que é essa brincadeira? A afetividade. Aí chegou no que você trouxe, entendeu? Então, Sim, sim. não é Não, querer não faz convencer, mal. é dar isso. Você pode É, acolher, você pode dar afetividade, você pode brincar nesse sentido de amoroso, né? Não é uma brincadeira assim, é, é, não é inconsequente, não é uma brincadeira fútil, sem propósito nenhum, tá? Quando você brinca com uma criança e você acolhe a criança e a criança se sente acolhida, porque o que é acolhimento? É atenção, dona. É atenção. Não é fácil você conversar com uma pessoa grosseira, né, obtusa, mas de repente você acha alguma forma de fazer isso, sem se anular. Isso é muito importante, né? Você não está querendo conversar ou distribuir
afetividade, harmonia, bondade, sendo um palhaço, sendo um imbecil. Eu não vou me tornar um idiota para aquele abusador, né? A gente tem que saber separar o joio do trigo, tá? Então, dá a cada um, né, o que é devido. Dá a cada um o que é devido, né? Como o Cristo falou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o César aí tem muitos tipos de César. Pessoas acham que é um César só, não. Vários Césares. Tá? Então, o que é o dar a César o que é de César? Dar ao mundo o que é do mundo. E o que é do mundo? Tem violência no mundo, tem gente que quer abusar de você, tem gente mal intencionada, mas tem gente carente, tem gente que merece seu acolhimento. E você vai sentir isso. Você não é uma pessoa, né? Ninguém aqui, né? A gente não, a gente tem um mínimo de discernimento para acolher aquele que merece ser acolhido. Agora a gente tem que também ter esse discernimento. Um abusador não merece ser acolhido, porque vai abusar de mim, vai me violentar. Eu não quero ser violentado. Então, você tem que primeiro se acolher. É esse discernimento de primeiro se acolher, para você saber como acolher aquele que merece ser acolhido. E aí, outro dia eu escrevi no grupo lá, né? Você vai fazer bem, né? Ou vai trazer harmonia e trazer receptividade, acolhimento para aqueles que estiverem em contato com você e que merecerem isso. Porque você não pode fazer isso pelo mundo. Então, aqui é um amadurecimento. Você, Donner, né, nós todos aqui, conhecemos um número limitadíssimo de pessoas. Porque no mundo tem 7 bilhões de pessoas. Então, é impossível você conhecer todas as pessoas. É impossível você querer dizer que o mundo deveria ser assim ou assado. Você vai sofrer se você falar, não, eu queria que o mundo fosse melhor, eu queria que fosse mais harmônico, eu queria que não tivesse guerras, eu queria. Quer dizer, é impossível. Então não adianta você querer fazer isso. O que você pode fazer? O que está dentro do nosso alcance? Se eu estiver bem comigo mesmo, distribuir esse sentimento, com quem fizer contato comigo, que são muito poucas pessoas. Muito Então, poucas pessoas. então, Em Maurício, relação à proporção de pessoas que tem no mundo, né? Então não adianta você se preocupar com o mundo. Qual que é o mundo do Donner? Qual que é o mundo da Lília? O mundo da Lurita? O mundo do Vitor? O mundo da Maria de Fátima? É pequenininho. É muito pequeno. Então a gente está ali em contato com aquelas pessoas e proporcionando aquilo que tem de bom em você. Porque aonde que é a fonte? Onde que é o manancial? É você. O amor vai nascer em você para você distribuir. Para quem? Para quem tiver contato com você. Só. Ponto. Ó, Cristo foi um cara que mudou a história. Separou o tempo, né? Mudou a história da humanidade. Você acha que ele conheceu quantas pessoas? Ele fez milagres ali para algumas pessoas. Ele falou para algumas pessoas. Número reduzidíssimo. Ele não tinha internet, não tinha como divulgar essa mensagem, né? Por isso que ele era um cara, né, sábio pra caramba, que ele falou, não, eu vou ter que divulgar essa mensagem, então eu vou pegar 2 daqui, 2 aqui, né? Vou falar para esses 12 aqui e os caras vão passar isso pro mundo, cara, porque se for para ficar aqui preso nesse lugarzinho aqui, nesse ovinho aqui, não vai chegar a lugar nenhum isso aqui. E correu o risco de acontecer isso. Se o Paulo não aparecesse na história, talvez a gente nem soubesse quem que era Cristo, né? Agora, eu estou querendo dizer com isso que a nossa forma
de nos relacionar é limitadíssima. Limitadíssima. E a gente não vê assim. A gente acha que a gente tem. Então, ver dessa forma é uma forma madura. Tá? Você sai na rua com uma boa vontade, né? Donner. Você vai vender seus doces, você vai olhar para a Dona Maria, ô Dona Maria, bom dia. Só. Precisa de alguma coisa? Não, ela dá um sorriso para você, você dá um sorriso para ela, fica com Deus. Deus abençoe. Cara, acabou. Não precisa fazer mais nada. A pessoa já recebeu o que você tinha ali para dar e você também recebeu o que ela tinha para dar. Fechou. Ninguém vai falar eu sou consciência e quem quer o quê e que o quê, entendeu? Não vai ter isso, cara. É só isso, é bom dia. Maurício, assumo que eu não tenho essa coisa de ficar como fala, lixo não dualístico, né? Mas ainda assim tem um lixo intelectual. Tem uma quantidade. Tem, mas só da gente reconhecer que tem. Se tivesse um lactopurga intelectual, eu tomaria. Então, vou te Acabou. dar um lactopurga agora, para você tomar, mas aí você não toma agora. Toma depois que acabar o saque sangue. Primeiro você já fez vamos dizer, a lição de casa, né? Qual que é a lição de casa? É reconhecer. Reconheceu, dono? O resto, cara, é consequência. Reconhecer isso que a gente está falando. Não, reconheceu, o resto é consequência, cara. Não se preocupa com isso. Aí você não pode pensar assim, putz, eu tenho um monte de lixo intelectual, agora eu tenho que me livrar dele. Exemplo, né? Eu tenho um monte de lixo intelectual. Eu sei, quando você fala isso, você já sabe o que é o lixo intelectual. Já sabe. Isso aqui é lixo intelectual. Por exemplo, você pensou um negócio. E como é que vai ser daqui a quantos anos? Blá, blá, blá. Aí você vai, nossa, aqui é um lixo intelectual. Tá, tá bom. Tá bom. Não, não deu atenção, cara. Você reconheceu, acabou. Você não precisa fazer nada. Agora, se você falar assim, esse aqui é um lixo intelectual, eu tenho que fazer alguma coisa em relação a ele. Aí, negão. Aí não tem lactopurga que cure. Não, isso aqui é um lixo intelectual e pronto, e ponto final. Não tem que fazer nada em relação a isso, porque o próprio lixo, quando ele é reconhecido, se desfaz, cara. É igual um sonho. Estou sonhando. Nossa, tem um cara me perseguindo, com uma faca, e não sei o quê. Daqui a pouco você olha, nossa, mas isso aqui é um sonho. Acabou, cara. Agora, você não tem que falar assim, eu vou arrumar uma polícia dentro do sonho para vir prender o cara. Aí, meu, aí não tem lactopurga que resolva. Mas por que você não vai fazer isso? Porque já desmascarou, cara. Desmascarou o negócio. Não precisa mais nada. O fato de você constatar é o bastante. Lixo intelectual, putz, é lixo. Por que eu vou ficar cuidando do lixo? Vou pôr lixo na minha sala? Vou né, pôr lixo na minha cama? Não, cara. Precisa nem de chamar ninguém para recolher o lixo, né? Levar embora, né? Não. Desaparece. O vento da sabedoria vai levá-lo. O vento do discernimento. Acabou. Não se precisa mais preocupar. Se for um objeto de preocupação, a preocupação com esse lixo já é lixo. Mas não vai acontecer. Por quê? Isso aqui é um sonho. Pô, então eu não vou, né? Isso aqui é sonho, cara. Acabou. O efeito do sonho. Acaba virando uma piada, assim. É, Você mesmo ali, né? Também. sim, Dá pra piada. rir, tá no Nossa, meio da rua, dá vendo um isso começar a rir. alívio, né? Dá um alívio. Todo aquele medo se desfaz. Você fala assim, nossa, eu estava sentindo medo disso aqui. Isso aqui não pode me atingir. Isso aqui, né? Isso aqui acaba. É uma fantasia, né? Surgindo, imagens que vão se desfazendo, né? É isso, meus queridos.
Alguma coisa aí? Uma hora eu chamei a Lurita, que eu coloquei aqui uma questão, Lurita, da gente ter essa forma comum, ordinária, simples, a gente não ter pretensões espirituais, né? Agora, isso não impede, como eu acho que você já falou aqui, eu gosto da história do Egito, eu acho legal, eu me interesso, eu me sinto bem, isso me traz satisfação. Eu vou lá ler a história do Egito sem pretensão de me tornar uma sacerdotisa egípcia, né? Ou né? Então é nesse sentido, fica tudo aberto e tudo assim sem pretensão. Acho que esse é o satsang, essa é a palavra de hoje, né? Sem pretensão. Quando tudo é sem pretensão, tudo é natural. Então você pode olhar uma coisa, pode olhar outra, você não vai ser enganado por essa coisa. Por quê? A forma que você está abordando é despretensiosa. Quando você vai até aquilo com uma sede, querendo um monte de coisa daquilo, aí, filho, aí você pode ser uma armadilha. Aí aparece um monte de gente ali, entendeu? Um monte de mestre, né, que vai falar. Inclusive, tem tudo isso, assim. Quando eu era criança, minha mãe, ela lia vinha lá as tirinhas do jornal, e aí vinha o horóscopo. E ela lia lá o horóscopo. O horóscopo, não sei o quê. Olha, hoje foi uma coisa boa. Aí eu acredito. Olha, hoje foi uma coisa ruim. Isso aqui não funciona, não acredito nisso, não. Então é joia. Aí sim. Então, assim, não, é uma coisa, sabe? Só que o Donner estava falando aí, essa questão, não é questão. Hoje eu não vejo mais como uma busca, tá? Eu vejo como um interesse de conhecimento, assim, mas que eu abro a minha mente para todos os campos e ouço tudo, e o que me faz bem, o que não faz bem, eu descarto. Sim. E é umas coisas interessantes, porque de diversas culturas e diversas coisas que a gente lê, você acaba aprendendo muita coisa, e igual o Donner falou, né? Assim, eu quero salvar o mundo. Aí vem muita coisa na mente, assim. Primeiramente, não tem como você salvar o mundo. Mas que mundo, né? Qual mundo você quer salvar? E que mundo, né? Segundo, aí, algumas filosofias falam que cada um está atraindo aquilo que é seu, né? E cada um está vivendo aquilo que é seu para viver, né? Então, assim, não tem muito que você também fica fazendo. O que você pode oferecer é isso, a compaixão, né? E se você pegar a nossa própria história, por exemplo, se eu pegar a minha própria história, agora uma experiência direta, se eu pegar a minha própria história, se eu for voltando no passado e vendo a construção, eu estou exatamente onde eu deveria estar diante das escolhas que eu fiz, né? Então, assim, aí eu acho que o estudo das diversas filosofias, já que há um interesse, ele te traz essa abertura de mente para, às vezes, olhar. É o que você fala de uma. Mas eu não estou falando aqui que eu sou madura, né? Mas eu estou falando assim. Mas esse conhecimento, ele te traz uma certa maturidade, às vezes, para olhar para uma situação que você se sente mal e buscar ali nas várias coisas que você estudou um conforto, um acalento, alguma coisa do tipo, entende? Eu sinto que é bom, sabe? Mas não com aquela coisa, aquela bandeira levantada que eu ficava antes com o 100, jogando pedra em quem achava que era errado. Não, sabe? Isso é muito ruim, negativo, sabe? E a E te gente isola, né? A gente estava falando te aqui manipula. da carência. Então, quando você se aproxima de qualquer coisa visando suprir uma carência, tá? Aí isso aí vira essas situações deformosas aí, né? Deformosas. Essas situações estranhas, né? Porque E te prende naquilo, porque em algum momento você vai se deparar com uma coisa que não é, que então, você não consegue. Você, vamos dizer, cria uma falsa, né, autoafirmação em cima daquilo. Né? Eu faço parte, essa sensação de pertencimento está suprindo uma carência afetiva. Sim.
né? A gente estava falando, porque o Droner trouxe também a afetividade, né? O que é a carência? Carência afetiva, carência de afeto, carência de atenção, carência de acolhimento. Quem pode fazer isso para você em primeiro lugar? Você mesmo. Ninguém vai te dar isso. Porque quando você tiver essa bagagem afetiva em relação a você mesma, o outro vai não como algo imprescindível na sua vida, mas como aquilo que completa no sentido mais de parceria do que essencial, Maurício, de ser algo Isso, essencial, né? isso eu Maurício, gostaria que depois fosse um satsang, porque eu Uhum, gostaria de conversar com pessoas que passaram por essa situação da solidão consigo mesmo uhum, e que realmente conseguiu, porque eu ainda hoje, eu não consigo, ainda na minha experiência, me ver assim, uma pessoa sozinha, que não precisa se relacionar com outro, assim, eu ainda tenho essa dependência, entende? Assim, eu ainda tenho essa dependência. Então, eu acho interessante quando as pessoas falam assim, não, você tem que se bastar, você tem que se bastar, você tem que se amar, você sim consegue se dar todo o amor que você precisa. E quando você encontrar uma outra pessoa, vocês só vão se. Eu acho bonito isso, eu acho maduro. Mas eu ainda não vejo isso como uma realidade, entende? Assim, pelo menos na minha eu acho vida. que Eu aí. gostaria de conversar com as pessoas Então, que vamos viveram isso, conversar. que Vamos passaram por isso. conversar. Isso se torna algo que tem, igual na espiritualidade, o pessoal fala assim: uma hora eu vou realizar, uma hora eu vou despertar, né? Ou você vai atingir o despertar, vai atingir a iluminação, você vai ser salva, coisas desse tipo, né? O que você está falando aí remete a isso, nesse sentido. Tem pessoas que conseguem viver de uma forma plena, né? Que não precisa das outras pessoas, tal. Mentira, mentira. Né? Isso é algo imaginado. Agora, dizer que a pessoa não precisa de ninguém, mentira, né? Então, se a pessoa vai lá e afirma isso, eu estou dizendo no sentido de você se acolher a si própria no meio das suas relações. Não estou dizendo você isolada numa montanha, sem ver ninguém, e não sei o quê. Eu me iluminei. Então, por quê? Porque isso cria uma expectativa, uma noção de que deve ser desse jeito. Se não for desse jeito, não vai ser de jeito nenhum. Então, porque a pessoa só é evoluída ou madura se ela atingir o estado de não precisar de ninguém. Não, ela pode ser uma puta egoísta, meu. Então, essa forma de olhar para si com acolhimento é no meio das relações. Em momento nenhum a gente fala isolado. Né? Olhar para si assim, bem querer. Eu tenho bem querer comigo, eu tenho bem querer com vocês, eu tenho bem querer com quem está em contato comigo. Por quê? Porque o nosso mundo é isso. Nosso pequeno mundo. Ninguém aqui vai conseguir ter relações de amizade ou de convivência com mais de 1.000 pessoas na vida, se for. A gente que é mais, né? Se for um astro do rock, se for uma celebridade, mesmo assim, não vai conhecer ninguém. Aquele pessoal que fica gritando na porta, né, do hotel, do show, fica gritando. Ninguém conhece o cara não conhece as pessoas, nunca trocou nenhuma palavra com ninguém. Então, não é uma relação autêntica, é uma relação fantasiosa, né? De admiração, ótimo, existe uma admiração, mas é ponto. Porque eu não sei nada sobre aquela pessoa, eu não sei o caráter da pessoa, eu não tenho convivência com a pessoa, eu não sei se eu me sentiria bem junto com aquela pessoa, entende? Então, tudo isso é a questão do imaginário. Mas se a gente colocar no comum do nosso dia, né? Você conhece quem? As pessoas que você trabalha, as pessoas da sua amizade, nem todos, porque
A amiga que você tinha com 5 anos de idade, você não sabe aguentar mais, né? Os amigos do colégio, não sei se você tem convivência com uma, com duas, ou ninguém sabe mais de ninguém, né? As pessoas que são seus parentes já morreram. O que eu quero, o que eu quero dizer é que a convivência, vamos olhar a convivência. A convivência, cara, é muito restrita, meu. Muito restrito. Então a gente acha que a gente tem é um mundo muito restrito. São 7 bilhões, estava falando aqui, de pessoas. Esse mundo não conhece, a gente não conhece ninguém. Ó, na sua cidade, a minha cidade não é grande, cara. A da Lilian é pequena. Mas a minha cidade não é tão grande, não. Na hora que a gente sai na rua, a maioria das pessoas que você olha na cara, você não conhece. Você nunca viu. Você mora em Belo Horizonte, né? Você sai na rua, você vê um monte de gente que você não conhece. Verdade. Então, o que mais tem no mundo? Gente que você não conhece. É mais isso. Então, as relações nossas, ó, partindo desse ponto de vista, a gente deveria, vamos dizer assim, ter um nível assim mais profundo nas nossas relações, mais atento nas nossas relações, porque são muito poucas relações, muito poucas. Agora, com quem merece. Ninguém aqui é idiota de ficar dando trela para abusador, para gente violenta, para gente louca, né? Tu também você não é saco de pancada, né? Então é isso, essa. Ah, mas nós estamos na espiritualidade, nós vamos dar amor para todo mundo. Não, nós vamos trocar, né? É uma troca de afetividade, como o Donner trouxe, para quem tem afetividade com a gente, para quem souber fazer essa troca. Para quem não sabe, ok, ok. Mas eu não preciso ficar lá, é, é, como é que fala? Chorando migalha de atenção, filho. Não preciso lá, né? Ai, vem aqui, me dá atenção. Então, isso é o quê? Maturidade. Não é nesse sentido de eu me suprir, né? Não, pô, eu tô carente. Eu tô carente. Tô chateado. Tô chateado, né? A gente tem que admitir essas fragilidades que estão acontecendo. Ah, hoje eu não estou num dia muito legal. Hoje eu estou num dia muito legal. A gente vai vivendo, né? Ô, louco, apagou minha câmera aqui, eu não vi, cara. Nossa. Tudo bem, cara. E é bom, né, o Maurício, esse relacionamento que a gente tem consigo mesmo, quando a gente consegue olhar assim, poxa, eu participei de um almoço, era das meninas da igreja, assim, de quando eu era casada, né? Uhum. E aí as meninas me chamaram para almoçar, eu fui, assim, sabe? Uhum. Só que quando eu cheguei lá, foi um bombardeio, assim, de julgamentos, que eu tinha separado e tal, e não sei o quê. Aí ali, é igual você falou, como eu me conheço muito bem, aí eu olhei, assim, aquela situação, assim, ri, assim, porque eu entendo, assim, o que está na mente delas, né, em relação à Bíblia, em Sim. relação aos julgamentos cristãos e tal. Eu entendo, eu compreendo. Mas é igual você falou, eu não preciso mais me colocar nessa posição, nesse lugar, não tem necessidade. São duas amigas muito queridas, mas que fizeram parte do meu passado.
mas que agora não compreendem mais o que eu estou vivendo, e eu compreendo elas, porque eu compreendo que tem essa questão mental. Então, é onde você falou, é olhar com compaixão, né? Eu entendo. Mas, né, já reconheço Mas, que já não, foi. mas se vai me fazer mal, se É é uma coisa ótimo. que vai me fazer mal, para mim não compensa. Tipo, Não, eu fui almoçar, mas agora no próximo, vamos almoçar. Não tem, para mim não tem mais uma próxima vez, porque né, não faz você não sentido, vai porque eu me forçar a conheço, eu não amizade. gostei daquele sentimento que foi instalado ali, pronto. É aquela questão, forçar a amizade. Eu não quero forçar essa amizade. Né? E Maurício. assim, só complementando, Ana, assim, ó, aí a gente começa a reconhecer que a gente não precisa todo mundo gostar da gente, né? E também a gente precisa gostar de todo mundo. Não precisa, né? Não é obrigado. Então, a gente tem essa imaturidade de achar que você tem que convencer aquela pessoa para gostar de você. Não, vamos supor que você pega essa amiga aí, né? Não, mas eu sou muito boazinha, que eu fui muito legal, isso aí que você viu na Bíblia aí não serve para mim, nós estamos em outros tempos, não sei o quê. Meu, o que que é? Não, legal, eu não quero mal a você, legal, tal, mas tal, vai viver a sua vida, se eu vou ver a minha, né? Isso é uma libertação, uma maturidade, né? Tá tudo bem. Eu vou fazer outras amizades, pessoas que pensam da mesma forma que eu, e tá tudo certo, cara, né? Dona, você queria falar, filho? Sim, e nessa maturação, Hum. nessa sensibilidade, que eu acho que vai também aprofundando, né? Não. Observar as relações, tal, procurando ter uma maturidade, tal, Uhum. né? A gente também pode estar sensibilizando mais para as árvores, para os animais também, né? Não naquela coisa de cultuar, que eu acho que tem muito hoje em dia também com pets, né? Cachorro, gato, acho que principalmente. Olha o Mas gato, assim, olha o gato aí. ele veio espontaneamente. Mas no geral, assim, você tá bem com todos os seres, vamos dizer assim. Todos os seres, no caso aqui agora, vegetais e animais, né? Minerais. Hã? Minerais Minerais. também, as pedras, né? As pedras. É, Olha aqui, ó, desde que seja algo muito espontâneo, né? Eu tô aqui, putz, olha que árvore bonita, olha que lugar gostoso, ó, ouvindo e passarinho, beleza? Pô, tá tudo certo se for espontâneo, né? Eu acho que é, né? Agora, aquele povo que fica forçando sim. amizade em cima disso, né, cara? E os pássaros, vou fazer um ritual dos pássaros, fazer um ritual da fruta, da manga, vou reverenciar a manga. Isso eu não conheço não, Maurício. Eu Não, nunca estou vi. inventando, estou inventando. Não, tá tudo bem. É tudo assim, né? De uma forma despretensiosa que eu estou colocando hoje, né? Sim, sim. Não, Curtir tranquilo. é, né? É. Meus queridos, então vamos lá. Obrigado pela paciência. Fiquem com Deus e vamos lá.